Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria que vocês pudessem abrir aí a palavra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Será a nossa leitura inicial. Graças a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Será a leitura que faremos inicialmente, amém? Quando os irmãos estão procurando, eu quero orar aqui sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, orar para que o Senhor também possa abrir o nosso entendimento, para a palavra nessa noite. O Senhor nos faça entender o seu propósito, que vem através da sua palavra, como disse Isaías. Isaías disse, escrevendo, disse que o Senhor falando: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta sem levar para Ele o propósito. Que esta noite o propósito do Senhor seja aplacado em cada uma de nossas vidas, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, Pai, apresentando, Senhor, as nossas vidas, Pai amado, para que nesta noite o Senhor venha trazendo, venha aplacando, Deus, dentro de cada um de nós, Pai, não só que estamos aqui, mas aqueles que estão agora também, ó Pai, à distância, estão, ó Deus, também participando, meu Pai, estão deixando ser envolvidos pelo Senhor, estão, ó Pai, juntamente conosco, te exaltando e te glorificando. Nessa noite que a palavra, ela possa, Senhor, vir de encontro, aleluia, Senhor, a cada um de nós, trazendo o teu propósito, Senhor amado, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, na minha vida, nas nossas vidas, que a tua palavra, ela possa, Senhor, como ela é eficaz, ela possa trazer sobre nós nesta noite, em nome de Jesus, o teu propósito, meu Pai, para a glória do teu nome. Senhor amado, nesta noite, pedimos ao Senhor que abençoe a vida dos dizimistas, dos ofertantes da casa do Senhor, Pai querido e Pai amado, para a glória do teu nome. Senhor, abençoe abundantemente cada vida, cada semente lançada, realmente, aleluia, Senhor, na tua obra, Pai. Deus, que o Senhor receba nesta noite cada devolução que tem sido feita ao Senhor, meu Pai, dos dízimos, meu Senhor. Meu Deus, abençoe poderosamente para a glória do teu santo e poderoso nome. Te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, amados, nos diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Podemos assentar. Eu estava observando aqui a palavra da minha esposa. Ela estava falando sobre algo, que vamos falar nessa noite, sobre a necessidade que a igreja ela tem de fazer hoje, que se chama santificação. A igreja precisa se santificar. Nesses dias, algumas
alguns trechos, da mensagem que está sendo, que foi pregada nesses dias de conferência. Eles estavam falando muito da questão, dessa questão que o Brasil ele está precisando, eu acredito não só o Brasil, está precisando realmente de voltar para o Senhor. Não é tempo mais de brincar, de ser crente, não é tempo mais de entretenimento, não é tempo mais de estarmos realmente alheios, àquilo que Deus ele quer fazer no meio da sua igreja. Há realmente promessas do Senhor para esta nação, para a igreja brasileira. Há promessa, amados, Deus ele tem, inclusive eu lembro de promessas que Deus, através dos seus profetas, falou, em relação também a nós aqui, a igreja, quando estávamos ainda funcionando lá embaixo. Eu não esqueço que Deus falou de uma maneira muito poderosa, a respeito das suas promessas, do que Ele iria fazer. E nesses dias, amado, Deus tem levantado homens, mulheres de Deus, para gritar, para a igreja despertar, para a igreja despertar. E falando, queridos, em santificação, porque para nós entrarmos na presença do Senhor, nós precisamos estar com nossas mãos limpas, nós precisamos estar com nossos corações puros na presença do Senhor. Então, amados, eu lembro também que, lendo a palavra, quando o povo, eles iam para a guerra, eles se preparavam, eles se santificavam, eles realmente buscavam a direção do Senhor, para que eles pudessem vencer a guerra, eles pudessem vencer os inimigos com os quais, ou contra os quais eles iriam lutar. Amados, nós verdadeiramente podemos sentir a necessidade que a igreja do Senhor, que precisa se posicionar diante do Senhor. A igreja precisa se posicionar diante do Senhor. Uma coisa que muito tem sido falado, tinha uma expectativa muito grande, é o que eu, é o que você, é o que nós, acredito a maioria dos brasileiros, queria, era que o mesmo governo que estava governando até então, ele pudesse ser reeleito, ele pudesse realmente estar diante da nação. Mas, amados, o que aconteceu? Eu creio que houve uma grande indignação da parte de muitos brasileiros, porque queria, não queria que acontecesse o que veio acontecer. Da nação, ela está em mãos de outras pessoas que, por sinal, o regime, ele é um regime comunista. Ninguém, principalmente a igreja, mas, amados, eu creio que Deus ele tem permitido, porque possivelmente a esperança da igreja, a esperança das pessoas, elas estavam no homem, na pessoa humana. Elas não estavam focadas
na esperança de refúgio que é o Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos para isto, certamente o Senhor ele está querendo chamar a atenção da sua igreja. Eu acredito não só de nós aqui no Brasil, mas no mundo. O Senhor ele quer realmente chamar a sua igreja de volta para a presença dele. O Senhor ele tem grandes coisas para dar, para fazer com a sua igreja, através da sua igreja. Mas é preciso que nós entendamos que quem está no comando é o Senhor. É o Senhor quem está no comando. O controle de todas as coisas está nas mãos do grande eu sou, o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós voltamos para a palavra aqui, eu creio que é uma necessidade da igreja se santificar, se preparar para entender e receber aquilo que Deus Ele está trazendo para a sua igreja. É preciso de uma preparação. É preciso realmente de nos preparar, de nos santificar diante dele. E quando o escritor de Hebreus aqui, ele fala, nestes versículos 14 e 15, ele disse, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, nós precisamos, ele fala de duas coisas aqui, paz com todos e santificação. Para que finalidade? O final do versículo diz, sem a qual, sem viver a paz com todos, sem viver em santificação, ninguém vai poder ver o Senhor. E eu estava lembrando, amados, que esta colocação aqui da palavra é como está falando a respeito da salvação, como está escrito lá a respeito da salvação em Efésios 2, falando que a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu estava lembrando deste aplacar de Deus na palavra, dessa determinação a respeito da salvação. E estava olhando também a colocação da palavra aqui em relação, se não for desta maneira, ninguém, assim como lá, falando a determinação a respeito da salvação, ninguém pode ser salvo porque é salvo através da graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não está ao alcance de possibilidade humana, de condição financeira, social, outras situações mais. Porque se fosse assim, amados, aqueles que têm poder aquisitivo, eles poderiam sair na frente, ou seja, ser beneficiado, mas como Deus é um Deus justo, é uma situação que não está ao alcance do homem. Ninguém. É impossível o homem fazer alguma coisa para ser salvo, senão através da graça em Cristo Jesus.
Da mesma maneira, queridos, aqui, ninguém poderá ver o Senhor se de fato não viver isto aqui. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma determinação. Aqui está colocado algo que precisa ser feito se alguém quer ver o Senhor. E eu estava pensando, queridos, ver o Senhor. Eu estava pensando em dois momentos. Não só contemplar o Senhor, ver as suas obras, através dos olhos da fé, que pode saltar aos nossos olhos humanos, e nós poderemos ver Deus, o agir de Deus, as obras de Deus, não só no tempo presente, mas também no futuro. Todos nós aguardamos, todos nós esperamos, e eu creio que está bem mais perto, a chegada está bem mais perto do que quando nós começamos. Nós temos a expectativa, não só ver o Senhor, mas viver com Ele eternamente. Não só ver o Senhor, mas viver com Ele eternamente. Para eu ver o Senhor, duas condições a mim são impostas: paz com todos e a santificação. É conforme está descrito no próprio versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o versículo 15, ele disse: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nesta, amados, questão de paz com todos, o versículo 15, ele está chamando a atenção para um cuidado de que é necessário ter para não incorrer no risco de realmente deixar brotar raiz de amargura, ou seja, separar da graça de Deus e deixar raiz de amargura brotar no coração. Isso vir trazer perturbação, e não somente isto, mas também outros serem contaminados por esta situação, por esse estado que às vezes alguém possa se encontrar. Então, amados, a condição aqui para ver o Senhor, ver Deus, ver o Senhor, a condição imposta é viver em paz com todos. Quando a gente vai, amados, lá para a palavra, no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 18, a palavra diz assim: Romanos 12, 18, diz assim: se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em Hebreus está falando, está dizendo, segui a paz com todos. E Paulo aqui em Romanos, ele fala, ele escrevendo no versículo capítulo 12, verso 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nota-se aqui, amados, que como nós, como humanos que somos, geralmente estamos sujeitos a conflitos diversos no nosso relacionamento humano. Não é verdade? Nós estamos suscetíveis, sujeitos a situações em alguma área da nossa vida, no nosso relacionamento humano. E às vezes, qual é a nossa posição? Principalmente quando nós estamos certos. Quando nós estamos certos. O nosso posicionamento é botar o pé no toco. Não, eu não vou pedir perdão para o fulano. Eu não vou fazer a paz com o fulano, porque eu estou na minha razão. Eu estou certo. Eu estou no meu direito. Não é assim que nós pensamos e às vezes até agimos? Eu não vou ceder, eu não vou dar o braço a torcer, porque eu estou na minha razão, eu estou no meu direito. Mas a palavra diz aqui, amados, se possível, quanto depender de vós, põe o seu nome aí, tende paz com todos os homens. Não esquecendo de que você viver em paz, você ter tranquilidade no seu coração, de dar a condição para ver o Senhor. Você não ter no seu coração, não deixar brotar no seu coração raiz de amargura contra A ou B. Você não deixar brotar no seu coração. Porque isso vai impedir de você ver o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E além de tudo, isso pode contaminar. Isso pode fazer mal a outras pessoas. Elas podem se contaminar com esta condição, às vezes, de que alguém se posiciona. Às vezes as coisas elas vão tomando proporções. A situação não é resolvida e aquilo vai crescendo no coração, aonde a Bíblia fala, cuidado, tenha cuidado para que não aconteça. Isso não se torne raiz de amargura, que isso não só venha prejudicar a própria pessoa, mas também contaminar a outros. Cuidado. Fique alerta. Não deixe que aconteça. Porque disto depende de alguém estar em comunhão com o Senhor, de ver o Senhor, de contemplar as obras dele, de ver o agir dele, não só na sua própria vida, mas também na vida das outras pessoas. Cuidado, não deixe, esteja atento,
Seja vigilante para que isso não aconteça. Porque para vermos o Senhor, essas duas condições, elas nos são impostas. Viver em paz, ter paz uns com os outros. Ou seja, seguir a paz com todos e também a santificação. Eu disse que nós não podemos entrar na presença de Deus em pecado. Porque a gente olhando a palavra, antes de se cumprir, né, a chegada de Jesus, antes de se cumprir o tempo dele vir e fazer o sacrifício de uma vez por todas, o sumo sacerdote, ele se apresentava uma vez. Mas primeiramente, o que é que ele fazia? Ele estava representando o povo diante de Deus. Primeiramente, o que ele fazia? Ele apresentava primeiro o sacrifício pelo seu pecado, ou pelos seus pecados. E ele também apresentava sacrifício em prol do povo, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Porque em pecado ele não poderia entrar lá. Tanto é que alguns dizem que ele entrava com uma sineta, né, amarrado uma corda, né, no seu pé, né, porque quem podia entrar ali era somente o sumo sacerdote, ninguém mais. E se por acaso ele fosse realmente, entrasse em pecado, ele ia morrer ali mesmo. E ninguém podia entrar lá, então certamente alguém iria puxá-lo, né? Porque não podia adentrar aquele lugar. Então, mas na presença de Deus, nós não podemos, não temos como entrar em pecado. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita. Qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a nossa atitude perante o Senhor? Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Devemos nos humilhar na presença do Senhor. Quando a gente vai lá para o livro de Crônicas, o capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus vai dizer: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, né, buscar a minha face, se arrepender, né, dos seus maus caminhos, que a palavra continua dizendo? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há um posicionamento, mas nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, reconhecer que nós precisamos dEle. Nós precisamos entrar limpos na sua presença. Temos um posicionamento, né, diante dEle, realmente reconhecendo a nossa condição de pecadores. E que o Senhor, Ele é santo. Não há nenhuma compatibilidade entre a santidade do Senhor e o pecado. Não, Deus não comunga com o pecado. Deus não comunga com o pecado. Então a nossa condição de entrar diante do Senhor, amados, é nós realmente reconhecermos, nos prepararmos, nos santificarmos, né? Pedir ao Senhor que nos limpe, para que nós possamos entrar na sua presença. E aqui a palavra do Senhor nos mostra no Evangelho de João. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 17.
Jesus, na sua oração, orando pelos seus discípulos e também orando por nós, nós também estávamos inseridos na oração de Jesus. Neste capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, pedindo ao Senhor que pudesse guardá-los, pudesse livrá-los do mal. Capítulo 17 de João, versículo 17, diz assim: santifica-os. Vamos ler a partir do 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Instrumento de santificação. A palavra. A palavra. Porque Jesus, na sua oração, orando em prol dos discípulos, ele falou que eles não eram do mundo, como ele também não era. Mas Jesus disse aqui, no versículo 17, Jesus pediu para que o Pai pudesse santificá-los. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, a palavra é instrumento que vai nos dar, nos ensinar a realmente nos santificar na presença de Deus. Que vai nos dar a condição de entrarmos na presença do Senhor. De ver, de contemplar as obras do Senhor, não só na nossa vida, mas também a obra que Ele está fazendo na vida das pessoas. Amados, Deus, Ele tem um grande propósito na vida da sua igreja. Quem é que é a igreja? Diz, fala para aí, eu sou. Eu faço parte. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu faço parte da igreja do Senhor. Então Jesus, na sua oração, amados, ele pediu para que o Pai pudesse santificar os discípulos na verdade. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, realmente parar e pensar. Ninguém pode fazer essa análise para você, a não ser você mesmo. Eu digo, eu, Francisco, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com a minha condição, porque eu entendo que eu preciso avançar, eu preciso melhorar, para que Deus possa usar ainda mais a minha vida. Eu preciso entender, eu preciso me enquadrar, eu preciso entender que este apressar de Deus, esse querer que o Senhor tem para que a sua igreja, ela volte ao primeiro amor, ela volte à vida de santificação, ela seja uma igreja faminta, desejosa por Deus,
Isso vai possibilitar, queridos, do agir de Deus na nossa vida, no nosso meio. Às vezes, nós esperamos, quem sabe muitos de nós até às vezes, no dia de vir para o culto, 2, 3 vezes, às vezes na semana, nós às vezes, a gente chega desanimado, né? Chega às vezes cansado, chega às vezes, talvez até sem motivação. Você lembra quando você, no início da sua caminhada, você lembra da sua motivação? Você lembra da fome, o desejo que você tinha? Você ficava, talvez, sem aguentar esperar a hora, o dia de você ir para o culto. Porque aquela comunhão que você tinha com o Senhor, ela era tão grande. Você tinha fome, você tinha sede. Só que às vezes, querido, hoje, com o passar do tempo, as coisas se tornaram normal, as coisas se tornou banal, às vezes, aonde você não interessa em ler a palavra, você não interessa em separar o tempo para a oração, você às vezes não se toca para você de alguma forma apresentar o Senhor, para você ser instrumento na mão dele. Como se diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Amados, peça a Deus para te dar fome. Peça a Deus para trazer de volta o primeiro amor na sua vida. Porque isso vai condicionar, nos condicionar. Isso vai facilitar o mover de Deus. Quando nós nos reunimos, ou mesmo lá, no seu particular com Deus, você vai ver Deus, o agir dele, o mover dele. Você vai ter condição de contemplar, porque você está querendo, está desejando viver uma vida de santidade com ele. Viver uma vida realmente de comunhão com ele. Amados, tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, queira mais o Senhor, não só para que você não venha, talvez viver uma vida que você está vivendo, quem sabe uma vida amargurada, né? Uma vida sem prazer de viver, você não tem satisfação de viver. Quem sabe não tem passado até na sua cabeça, melhor morrer do que continuar vivendo aqui. Essa não é a vontade de Deus, queridos, para nenhum de nós. Essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Porque aquele que realmente busca na fonte, que é o Senhor, ele tem prazer de viver. Ele tem alegria de viver, ele tem perspectiva, ele tem sonhos, ele quer realmente ser produtivo na presença do Senhor. Então, amados, nessa noite, vamos guardar essa palavra. Vamos guardar essa palavra. Vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que o seu tempo ele nos exalte. Não vamos ficar no nosso posicionamento, na nossa vontade. Não deixe que o eu, ele fique lá, não seja o centro da sua vontade, não. Deixe que o Senhor, ele esteja no centro
no controle da sua vida. Deixa que Ele esteja no controle. Você vai ver como as coisas elas vão mudar. Como as coisas elas vão ter novas cores, novos tons. Como a coisa ela vai se tornar mais suave, mais leve. Deixe que o Senhor esteja no controle. Mas se humilhe na presença dEle. Se humilhe na presença dEle. Para que Ele possa realmente ter prazer na sua vida. E você possa ter comunhão com Ele. Você possa ver o agir de Deus. Não só na sua vida, na sua família, mas você contemplar o agir de Deus na vida das pessoas. Você possa ver o Senhor agindo. E essa esperança de viver com Ele eternamente esteja latente no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Está mais perto. Está bem mais perto, queridos, da chegada do que quando nós saímos. Está bem perto. Está bem perto. Só que nós temos que perseverar. Se nós queremos receber a coroa do Senhor, a palavra diz que nós temos que ser fiéis até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Talvez não está fácil, não está doendo, mas continue. Continue. Senhor, o negócio não está fácil, mas eu quero ficar fiel com o Senhor. Eu quero realmente morar no céu com o Senhor. Amém, amados? Nessa noite eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu sei que essa palavra, ela não vai voltar vazia. Deus tem propósito com essa palavra, com a gente aqui nesta noite. Amém? E aqueles que também estão participando e acompanhando à distância. E aqueles que vierem também tomar conhecimento deste momento aqui. Deus, Ele vai tocar na vida das pessoas. Que Deus nos ajude não só a entender, mas viver esse propósito que o Senhor tem nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Grande Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, em Tua presença, nós estamos, o Deus Santo e Deus Poderoso. Meu Deus, eu não conheço o que vai dentro do coração de nenhum daqueles que aqui estão, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece os caminhos, que são mais altos do que os nossos caminhos, os nossos pensamentos. E os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. E o Senhor conhece a intenção do coração. Nessa noite, Senhor amado, que a Tua palavra possa nos impactar. A Tua palavra possa aplacar em nós o propósito com o qual ela veio nessa noite. E ela possa voltar para Ti, levando o resultado deste propósito, meu Pai, que ela veio realizar. Em nome de Jesus, nesta noite, nós oramos em prol da vida da Tua igreja. Senhor, nos ajude a ter fome, a ter sede realmente do Senhor. Nos dê graça para realmente voltar ao primeiro amor. Deus, a ter uma vida de santidade, uma vida de fome e sede do Senhor. Nos dê graça, Pai, para que possamos viver
o novo do Senhor, para viver as promessas que o Senhor tem para a vida da igreja. Esta noite, Pai, nos ajude, meu Deus, a nos posicionar como igreja, Senhor, para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Nos dê fome, Senhor, de estar lendo a palavra, de estar examinando a palavra. Fome de estar buscando o Senhor em oração, em santificando as nossas vidas na Tua presença. Em nossos corações, Pai, também nós possamos, porque de nós é cobrado, que nós tenhamos postura em relação ao nosso semelhante. O que a palavra disse nessa noite, se nós que de fato queremos ver o Senhor, nós precisamos viver em paz. Viver em paz com os homens e ter uma vida de santificação, que a palavra diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajude, meu Pai, a observar, nos dê condições de viver, meu Pai, esta comunhão com o meu semelhante, e me dê condição de ter uma vida de santidade, que me proporcione a condição de contemplar, de ver o Senhor, não só no tempo presente, mas também no futuro, viver eternamente contigo. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, abençoe a vida da tua igreja. Toma, Pai, nas tuas mãos e nos conceda a vitória no poder do nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Não saia sem cumprimentar o seu irmão, tá? E não esquecendo que quarta-feira, permitindo o Senhor, vamos estar aqui novamente para a gente estar participando